Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, hoje a gente vai ter uma live falando que somos todos pecadores, né? Eu achei meio duras as palavras, mas enfim, né? Se Deus pede pra gente falar, a gente fala. E hoje, então, a gente vai ler Romanos 3. A gente também vai ler Levíticos 19. E enquanto eu esperava dar o horário da live, que é às 8h15, eu tava aqui, né, orando e tal. E aí eu me lembrei que ontem, antes de dormir, Deus pediu pra eu ler Lucas 6, e a gente também vai ler um pouquinho de Lucas 6. Apesar de não ter, né, não tá na descrição lá da foto que eu postei, mas também a gente vai falar de Lucas 6. Então vão ser 3 livros que a gente vai falar hoje. Oi, Gabi, bom dia, tudo bem? Oi, Karen, bom dia. Karen versus Tata. Tata, bom dia, Tata. Então, a gente vai, tô dando uns minutinhos, mas já a gente começa. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração breve. Se você puder fechar o olho, feche os olhos, mas se você não puder fechar o olho, não tem problema. Esteja em espírito, né? Independente de onde você esteja. O importante é que o seu coração esteja sempre em Deus, né? Mesmo que a gente não consiga, né, parar em algum momento específico, mas o importante é a gente sempre tá em espírito. Oi, Querol, bom dia. Eu vou fazer então uma oração pra gente dar início à nossa live do tema Somos Todos Pecadores, tá bom? Então tá. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigada por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos deu, como um dia após o outro. Nós temos a oportunidade de nos achegar perto de Ti, de estar próximo de Ti e conhecer cada dia mais a Tua palavra. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor fale por nós, que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz, que não seja, Pai, a minha voz, mas que seja a Tua. Então, que essas palavras entrem no coração de todos que estarão aqui assistindo conosco, todos que vão assistir depois. Que o Senhor faça um milagre em nossas vidas, que o Senhor nos transforme, nos renove e que nós possamos a cada dia mais estar sensíveis à voz do Espírito Santo, cada dia mais entender a Tua palavra e, além de tudo, colocar em prática. Que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esta live em Tuas mãos, que o Senhor nos proteja contra todo mal e que a Sua presença resplandeça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Bom, oi, Si, bom dia. Acabei de fazer uma oração aqui. E aí a gente, então, vai começar a live. Antes de começar, eu só queria confirmar se a Si pediu para participar da live ou se foi sem querer. Se você puder só me responder isso pra eu entender se é pra aceitar ou não. Esse delay que vocês estão vendo em silêncio aqui é porque normalmente eu falo e pra vocês a imagem, né, e o som chega depois, por isso que eu tô aqui esperando. Mas enquanto isso, vocês, né, quem tiver Bíblia aí, peguem a sua Bíblia. Se vocês não tiverem Bíblia, comprem uma, mande uma mensagem, qualquer coisa, mas é muito importante a gente
faz inusitado nunca aconteceu. Vou aceitar aqui. Ela não pediu. Deixa eu ver se eu consigo cantar. Ah, tá. Não, beleza. Tá tudo certo, então. Ai, tá com barulho? Peraí. Eu acho que eu sei o que é esse barulho. E agora? Continua com barulho? Melhorou? Então ainda tá um pouco, né? E agora, passou? Ai, então tá. Coloquei aqui um... Ó, gente. Desculpa. Nunca aconteceu isso. Pronto. Então agora tá tudo bem. É que eu coloquei um apoio aqui em cima do celular. Embaixo do celular. Então tá bom. Então, todo mundo pegou a Bíblia? Se não, tudo bem. Mas o que a gente vai ler agora tá lá em Romanos 3, versículo 9. Nós vamos ler do 9 até o 24. Tá bem? Oi, tia. Bom dia. Tá cheio de gente conhecida hoje aqui. Bom, então tá. Então eu vou ler. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Por que os judeus, né? Porque os judeus, a gente está lendo Romanos que está no Novo Testamento. É porque os judeus foram escolhidos por Deus e a ir para a Terra Prometida, né? Era um povo escolhido por Deus lá no Velho Testamento. E aí depois, né, no Novo Testamento, vem Jesus e aí todos têm acesso a Deus, né? Através de Jesus e do Espírito Santo. Mas os judeus são os primeiros escolhidos, né? Então, por isso que existe essa pergunta. Então, eu vou ler de novo. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, gentios somos nós, que não somos judeus, estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apresentam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Né? Palavras duras. Ai, fui descendo. Pronto. Palavras duras, né? Aqui uma coisa que me chamou a atenção é no versículo 15, que fala: apressem-se em cometer homicídios. E aí no 16, por onde passam, deixam destruição e sofrimentos. Muitas vezes a gente, né, homicídio é quando, né, alguém mata alguém. Então, muitas vezes a gente mata a esperança na vida de alguém, a gente mata a paz na vida de alguém através dos nossos pecados, né? A gente transmite a morte, né? A morte não só a morte que a gente
pensa quando a gente pensa em morte, mas muitas vezes a gente traz a morte de alguma esperança que a pessoa tem, através dos nossos pecados, né? E por onde nós passamos, deixamos destruição e sofrimento. Não necessariamente significa destruição de quebrar algo físico e nem um sofrimento. Que a gente às vezes nem percebe que a pessoa está sofrendo, né? Então que a gente tenha esse discernimento, né? Que a gente é capaz de provocar essas coisas e nem ao menos perceber. Por isso que a gente sempre tem que estar atento, sempre tem que estar vigiando, sempre tem que vigiar a nossa boca. Ontem, quem não viu, tá salva a live sobre o que entristece o coração do Espírito Santo, né? O que entristece o coração de Deus. Aí a gente fala sobre isso, né? Tipo, controlar as nossas emoções de acordo com o que a gente. De acordo com o que a gente vive e às vezes fica, né, na impulsividade. Bom dia, Carol. Então, vou continuar agora. A gente está lendo Romanos 3, estamos no versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele e sem exigências da lei. Desculpa, gente, eu fui direto para o 21, mas eu vou ler o 19. Então tá. A gente leu a última coisa aqui, não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. Aí o 19, desculpa. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Eu achei super forte isso. Nunca tinha notado isso. Então, muitas vezes a gente não é a gente segue a lei, a gente segue aquilo que Deus nos pede e a gente acha que a gente já é justo diante de Deus, mas não. A gente não é justo diante de Deus, mas através da graça que Ele nos deu, né, através da vida de Jesus Cristo, a gente recebe a salvação e as bênçãos, né? E todas as coisas que Deus tem guardado para nós. Então, todas as coisas que Deus fez, ela mostra o quanto nós somos pecadores, né? Porque é muito difícil seguir aquilo que Deus coloca pra gente fazer, né? Mas é o que Deus pede e espera de nós. Agora, continuando no 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Amém, né? Então eu achei essa passagem super dura. Ela estava já separada para eu fazer hoje, né? E, e como Deus fala conosco, né? Ontem a gente falou sobre nosso controle, como, né, fazer com a vontade de Deus, e hoje ele nos fala que mesmo fazendo aquilo que ele pede, nós ainda somos pecadores. E ele pede para que a gente faça né, o que ele quer que a gente faça, e que, né, todos os mandamentos tal, eles mostram, né, como a gente ainda é injusto, né? Como a gente ainda é pecador. E tudo é pela graça, né? Pela graça em nome de Jesus. Agora, vamos ler Levíticos, capítulo 19. Levíticos, ele tá lá no Velho Testamento. Capítulo 19. Levíticos fica depois de Êxodo, tá?
Então é Levíticos 29, Levítico 19, tô trocando tudo hoje. Levítico 19 e o versículo 34, que diz assim: tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e ame-nos como a si mesmo. Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu tenho lido, né, junto com meu marido, Gênesis, Êxodo, e aí agora a gente está em Levíticos. E ontem a gente leu essa passagem. E o que eu tenho entendido esses últimos tempos é que todo mundo fala sobre o deserto, né? Ah, estamos passando por um deserto, ou seja, estamos passando por uma dificuldade, né? E tal. Mas agora trazendo, né, o entendimento que eu tive esses dias é o seguinte, que eu vou, né, falar com vocês. Quando a gente, por exemplo, o povo do Egito, eles eram escravos, né, do Egito. Então, eles eram escravos do faraó. E aí, Moisés, junto com Arão, foi resgatar o povo do Egito para levar para a terra prometida, porque o Senhor prometeu uma terra para o povo do Egito. O povo do Egito, eles eram israelitas, eles eram de Israel. E descendentes, né, de Israel, que é Jacó. Então, bom dia, Fabiana. Então, quando o povo está no Egito, eles são escravos, né? Moisés chega junto com Arão e tira, através de vários milagres e várias coisas que aconteceram, tira o povo do Egito. E eles caminham pelo deserto durante um tempo em busca da terra prometida. E essa terra prometida, ela está lá reservada para eles. Enquanto eles caminham, várias dificuldades, várias provas foram acontecendo e Deus foi fazendo milagres. Fez cair comida do céu, né? Deu água, não faltou sandálias. E eles foram caminhando, né? Para a Terra Prometida. E eu entendo que é como se o deserto fosse a nossa vida, trazendo para os dias de hoje, né? O deserto é a nossa vida. E a Terra Prometida é a vida eterna, no nosso caso. Então, trazendo para os dias de hoje. Então, é como se a gente estivesse passando por um deserto. O deserto é o nosso dia a dia. E em meio ao deserto, Deus faz milagre, Deus fala conosco, Deus nos dá tudo que nós precisamos para passar por esse deserto, até que, com fé em Jesus Cristo, nós possamos ter acesso à vida eterna, né? Então, isso foi o que eu tive entendimento esses dias. E aí, quando eu li isso daqui ontem, tratem-no como se fossem israelitas de nascimento e ame-nos como se fossem a si mesmo. Aqui, eles estão falando sobre os estrangeiros que viviam junto com os israelitas. Então, os israelitas eram um povo prometido, era um povo escolhido por Deus. E no meio deles vieram alguns estrangeiros, né? Algumas pessoas que não eram os israelitas. E aí aqui Deus fala para eles sempre amarem uns aos outros, independente se eles são israelitas de nascimento ou não. E aí que enquanto o povo estava no Egito, eles eram escravos. Teve em alguns momentos do livro, se a gente for ler, que o povo declara: antes eu tivesse morrido aqui no deserto, ou antes eu fosse escravo ainda lá no Egito. Antes eu fosse escravo no Egito. Antes eu não tivesse sido liberto. Antes eu fosse escravo ainda. Esse escravo, eu entendo que é como se fosse um pecado. Então, o que o povo do Egito está falando? Antes eu tivesse permanecido como escravo. Ou seja, quando a gente está aqui no nosso deserto, vivendo as nossas batalhas, vivendo os milagres de Deus, vivendo, né, todas as coisas que Deus faz em nossas vidas, a gente muitas vezes pensa: nossa, eu gostaria de morrer, sabe? Não gostaria de estar passando por isso, eu preferia morrer, eu preferia a morte. Ou então, antes eu não tivesse acesso à palavra de Deus para eu não conhecer o que é certo e errado. Antes eu voltasse a ser escravo.
Então, então toda vez que eu escuto, estou no Egito, né? Sou escravo, eu penso no pecado, né? Como prisioneiro. Então fala assim, né? Lembre-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Então vocês mesmos israelitas, houve um tempo em que vocês eram estrangeiros na terra do Egito. Então não julgue, sabe? Não maltratem aqueles que, né, não são os israelitas. Ao mesmo tempo é para nós. Não maltrate aqueles que ainda, de repente, ainda não teve um encontro com o Senhor, sabe? Às vezes ainda não sabe reconhecer, né, que Jesus é o nosso Salvador, por exemplo. Porque a gente houve um momento na nossa vida em que a gente, em determinado nível, tinha certa intimidade com Deus. E agora a gente tem outra intimidade com Deus. Então, quem somos nós para falar, sendo que nós éramos antes também, tinha um nível de intimidade diferente? Então, quem somos nós para falar, apontar o dedo, né? É isso o que eu tirei, assim, que o Senhor me falou em Levíticos 19. E agora, indo lá para Lucas. Lucas capítulo 6. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me mandar, tá bom? Lucas capítulo 6. Lucas é Novo Testamento. Lucas 6, versículos de 37 ao 42. É o que a gente vai ler agora. Então diz assim, ó. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão da medida que adotarem será usado para medi-los. Então, o padrão de julgamento nosso perante a outras pessoas serão usados contra nós, serão usados, né, para nós no dia do julgamento, né? Então Deus ele vai usar a mesma medida que a gente usou quando a gente apontou o dedo para alguém. Jesus, né, agora continuando, no versículo 39. Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não caíram os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Então, então no 41. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Amém. As palavras hoje estão... Então, assim, a gente aponta o dedo, fala, fulano é assim, assim, assado, ciclano faz isso, aquilo. Né? A gente... E a gente, né? Que antes da gente olhar, se analisa, sabe? Antes da gente apontar o dedo, volte seu dedo para você, né? Porque quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem todos esses outros apontando o dedo para você, né? Então, cuidado, a gente não precisa e não deve e não pode julgar e colocar rótulos em outras pessoas, né? A gente não pode discriminar nem pré-julgar. A gente tem que fazer o quê? Ter intimidade com Deus, ler da palavra e, segundo a vontade do Espírito Santo, quando ele tocar o nosso coração, a gente falar com aquela pessoa e chegar naquela pessoa através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, falar com palavras dóceis, com palavras doces, porque quando a gente fala por nós mesmos,
A gente fala com palavras ásperas, como lixa, que arranham e deixam a outra pessoa ferida. E você tava ali. Bom dia, Joyce. E você tava ali, segurando a lixa do lado que não raspa, né? Você tava ali, tipo, esfregando a pele da outra pessoa pelo lado que não raspa. Sendo que a outra pessoa que tava sentindo. Então, antes de lixar alguém, que você se lixe, né? Antes de polir alguém, que você permita ser polido. E, aliás, a lixa, nem a gente vai passar em nós mesmos, né? Deus que vai nos falar, vai nos direcionar, vai nos apontar e vai nos transformar. Então, ontem eu li Salmos 139 e me veio de novo para ler. Salmos 39, versículo 23 e 24. Que fala assim, ó: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Então, sempre, todos os dias, a gente tem que pedir para Deus nos mostrar aquilo que Ele não gosta, aquilo que desagrada o coração dele, para que a gente seja transformado e que a gente possa ser transformação na vida das outras pessoas. Muitas vezes a gente vai falar com alguém através da palavra, através da Bíblia. E muitas vezes, na verdade, a nossa vida vai ser a Bíblia aberta. Então, através das nossas atitudes, das nossas ações, é que Deus vai falar com a pessoa. Então, isso a gente até conversou ontem. Então, se a pessoa sabe que você conhece Deus, né? Como que você tem tal atitude? Como você julga? Como você aponta? Como você fala de alguém? Porque você é exemplo para essa pessoa. Então essa pessoa vai falar: se ela conhece a Deus e faz isso, então tá tudo bem. É normal, né? Então que a gente seja espelho, que a gente olhe para o espelho, que quando você olhar no espelho, se examine. Veja, eu tô seguindo aquilo que Deus pediu para eu fazer? Eu tô fazendo aquilo que agrada o coração de Deus? E assim a gente vai sendo moldado, e nesses moldes Deus vai dando situações na nossa vida em que a gente vive, e aí a gente vive experiências, aconteceu comigo recentemente, em que a gente, talvez de falar, a gente tem que ficar calado, e a resposta vem só depois. Depois que a gente pega e obedece, fica calado, aí Deus fala. Esses dias eu até compartilhei uma publicação que eu vi, que era assim, era uma menina dizendo a seguinte palavra: muitas vezes a gente quer ouvir direcionamento de Deus, a gente quer ouvir a palavra dele, a gente quer entender o que a gente tem que fazer na nossa vida. Mas aí a gente pega e liga um secador de cabelo. Então, quando a gente tá no cabeleireiro, né, e a pessoa liga o secador de cabelo, a gente fica com a audição limitada. A gente não consegue ouvir tudo que a pessoa tá falando, e aí fica aquele barulho, e você falando, e a mulher falando em cima, e outras pessoas falando ao redor. E aí é tanta gente falando ao mesmo tempo que você não consegue, tipo assim, entender quase nada. Mas você se esforça. E aí, esse exemplo, né, do secador eu estava conversando com Deus e de repente entrou vozes exteriores, entrou pessoas exteriores e começou a falar junto e fazer barulho. E o que é isso? Isso seria tipo o inimigo, né? O inimigo falando junto, colocando coisas na sua cabeça, outras pessoas sendo usadas por ele e falando coisas que, né, você fica pensando, nossa, é verdade, eu acho que não vale a pena, eu acho que estou viajando, né? Acho que o excesso de estudo da palavra tá me deixando bitolada, vamos dizer assim. E aí vai ter um momento em que você vai decidir desligar o secador de cabelo, vai decidir ir para um lugar onde não tenha barulho, e aí vai estar, a sua voz é a voz de Deus. E aí é assim que a gente escuta Deus falar com a gente. Quando a gente se desliga das coisas externas, né? Não tô falando pra gente se trancar no quarto e ficar o dia inteiro lá vivendo sem fazer as nossas obrigações civis, né? Sem viver em sociedade. Não, é do tipo assim, a gente pegar e desligar aquelas vozes que a gente identifica com um tempo que não é a voz de Deus. Ai, aquela sensação de fazer tal coisa, ou aquela vontade de discutir porque eu tô certa e eu preciso defender meu ponto de vista, sabe? Não,
a indignação, né? Ficar indignado. Isso tudo são vozes externas que se você falar, você só vai machucar e você vai julgar e não vai agregar, não vai edificar e no final das contas vai voltar contra você porque Deus vai usar a mesma medida para falar com você. Então, que a gente fique atento, porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias, em determinados momentos, em determinadas coisinhas. Um simples, um simples tropecinho assim, a gente já murmura e já fica com raiva do mundo. Enfim, é complexo. Nós não somos melhores que ninguém, né? E ao mesmo tempo, ninguém é melhor que a gente. Somos todos partes do mesmo corpo, né? Nós somos todos partes do mesmo corpo. Se de repente aparece uma ferida no seu braço, que sobressai na sua pele, você pensa, ixi, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu ir no médico, vou no dermatologista. Aí a dermatologista pode olhar e falar, é normal, só ignorar. Deixa aí, tá aí vivendo. Ou, isso é tipo assim, quando alguém tenta sobressair. Ou então, forma aquela ferida e aí a dermatologista vai falar, vamos cortar, vamos tirar, porque isso daqui pode causar uma lesão mais séria, então a gente precisa tirar. Vamos fazer uma mini cirurgia para tirar essa lesão. E aí é cortado, né? Então, que a gente não se sobressaia no corpo, né? E que a gente permaneça no corpo, faça parte de modo uniforme, assim como a nossa pele. Ela é uniforme, ela é. A gente, né, às vezes não, mas na maioria das vezes ela é, tipo, uniforme. Assim nós temos que ser uns com os outros, uniformes. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu, ninguém é melhor que ninguém. Porque somos todos pecadores, né? Assim como fala lá em Romanos 3, que são brutas as palavras, mas é verdade. Dói ler aquilo, né? Nossa, Deus tá falando isso, gente, tá? Porque se ele não jogar assim sério com a gente se sobressai e a glória vai pra gente. E a gente, é, sabe, sobe na cabeça, vamos dizer assim, e você acha que como você conhece o caminho, você é o GPS. Você é o sinal do GPS, nem é o aparelho, você é o sinal do GPS, mas não, né? Então, que a gente possa pedir para que Deus nos molde, nos mostre o caminho, que o sentimento de que eu sou mais que alguém seja retirado, assim que a gente possa viver uma vida coerente com o que Deus pede para nós. E isso é difícil, isso não é fácil, mas lendo a palavra, a gente tem conhecimento. A palavra é o manual da nossa vida. Tudo que a gente pode passar aqui está escrito. Então, que a gente possa ler da palavra, ter discernimento e antes da leitura que a gente ore, né? Que a gente tenha um momento com Deus e fale, Deus, revele para mim aquilo que os meus olhos precisam ver. Mostre para mim aquilo que eu preciso enxergar para me tornar aquela pessoa que o Senhor é, porque o Senhor tem um propósito para minha vida, para sua vida, para a vida de todos nós. E a gente vai seguir esse propósito quando a gente andar no trilho certo. Se pegar um desvio, a gente vai mudar o caminho, a gente vai mudar a rota. Igual lá em Êxodo 13 ou 14, acho que é Êxodo 14, o povo que estava vivendo ali no deserto, né, caminhando no deserto, viu que a terra de Canaã era povoada por muitos homens gigantes. E aí Caleb e Josué falaram, não, nós podemos sim entrar nessa terra porque Deus é conosco. Mas vozes exteriores disseram, que foram as outras pessoas que foram espionar a terra junto com Caleb e Josué. E eles demoraram 40 dias nessa expiação. E aí eles falaram assim, não, não podemos, nós somos como gafanhotos para eles. Eles são muito fortes, né? E eles nos veem como gafanhotos, nós não podemos. E aí o povo deu ouvido para aquela parte pessimista, né? Vamos dizer assim, para aquela parte
que ouviu a voz do maligno, né? Então, não, a gente não pode, mas Deus está conosco. Não, mas a gente não pode mesmo assim. Mas Deus está pedindo, não, mas eu não posso, porque eu sou como um gafanhoto. Gente, desde quando Deus iria fazer a gente como um gafanhoto, né? Se a gente está com Ele. Por isso que quando a gente tem um propósito e a gente caminha ao lado de Deus, a gente vai passar por dificuldades sim, porque a gente está no deserto e o deserto não é fácil. Ele é frio, extremamente frio à noite, e ele é extremamente quente durante o dia, mas Deus está ali, né? Fazendo sombra no dia e iluminando a noite, para que a gente não tropece, para que as nossas vidas sejam guiadas pela palavra, que é luz para os nossos pés. Então, que a gente não escute aquelas vozes exteriores que nos direcionam, né, pro lado oposto a Deus, né? E que a gente viva no caminho de retidão, nos esforçando, nos renunciando e pedindo para que Deus nos mostre aquilo que Ele quer que a gente mude, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, que estava no meu coração. Foi mais do que eu imaginei, mas eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, podem falar aqui no chat ou me mandar no direct, enfim, vocês que sabem, né? Mas eu estou disponível. Deus, ele pede para que a gente fale da palavra dele. Então, se vocês lerem alguma coisa na Bíblia e ficarem com dúvida, pode me mandar mensagem, que eu vou responder com muito amor e pedir para que Deus, né, responda por mim. Que não seja eu e que seja ele. Amém? Bom, se ninguém quiser falar mais nada, aí eu vou encerrar a live, eu vou fazer uma oração e a gente encerra. Só vou beber um pouco d'água. Bom, deixa eu ver, acho que ninguém. Então, eu vou orar para encerrar a live. E... e aí é isso, gente. Então vamos lá. Se vocês puderem fechar os olhos, fechem os olhos. Se não, né, fiquem em espírito comigo e a gente vai encerrar essa live. Bom, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por essa live. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelas essas palavras. Que nós estejamos, Pai, sempre no caminho correto, no caminho reto, com o coração voltado a Ti. Que os nossos julgamentos, Pai, não saiam da nossa boca, que o Senhor controle os nossos pensamentos, para que a gente não dê porta de entrada para ira, para indignação, para tudo, Pai, que desagrada o seu coração. Nós entregamos nossa manhã em tuas mãos, pedimos para que o Senhor nos mostre, nos revele aquilo que é necessário, para que nós estejamos sempre fazendo a tua vontade, Pai. Muito obrigada por tudo, que o Senhor guarde e ilumine a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco hoje e também as pessoas que vão assistir, que o Senhor guarde e livre o caminho delas de todo mal e que a cada dia elas possam reconhecer mais a tua voz, desligar para o som exteriores, os sons do maligno e que elas possam ter discernimento através da palavra de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, nós consagramos o nosso dia em Teu nome e consagramos a nossa vida em Teu nome. Amém. Amém, gente. Bom, é isso então. Eu vou deixar a live salva. Se eu não conseguir salvar é porque aconteceu alguma coisa, mas eu acredito que eu vou conseguir salvar sim. E que a gente, né, possa ser luz na vida dos outros e que nós possamos ser aquilo que nós esperamos que os outros sejam para nós. E que nós estejamos sempre na vontade de Deus, na direção dele, fazendo aquilo que ele deseja, né? Que nós sejamos obedientes e dóceis, que é isso que ele pede. Amém? Bom, então é isso, que vocês tenham um dia abençoado e iluminado e que nós estejamos sempre de acordo com a vontade de Deus. Amém, Fabiana, obrigada. Que Deus te abençoe também, abençoe a todos nós. E é isso. Um beijo, fique com Deus e, se Deus quiser, estaremos
De volta amanhã, talvez. Não sei. Um beijo, fiquem com Deus, gente. Até mais.